E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 29/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa Libertadores, Peñarol e Vélez. O Peñarol é o segundo e o Vélez primeiro do grupo. Nos últimos 5 jogos o Peñarol venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa também venceu todos. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Vélez venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Vélez. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Colo-Colo e Bucaramanga. O Colo-Colo é o quarto e o Bucaramanga terceiro do grupo. Nos últimos 5 jogos o Colo-Colo venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Bucaramanga venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Racing e Fortaleza. O Racing é o primeiro e o Fortaleza segundo do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Ambas marcam não nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Racing. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Sul-Americana, Godoy Cruz e Grau. O Godoy Cruz é o primeiro e o Grau terceiro do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Godoy Cruz venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Grau venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Godoy. Palpite, casa vence. Grêmio e Luquenho. O Grêmio é o segundo e o Luquenho o quarto do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Luquenho venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Não venceu em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Grêmio. Palpite, casa vence. Atlético Mineiro e Cienciano. O Galo é o segundo e o Cienciano primeiro. Nos últimos 5 jogos o Mineiro venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos o Cienciano venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1 e empatou 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, casa vence. Caracas e Iquique. O Caracas é o terceiro e o Iquique quarto. Nos últimos 5 jogos o Caracas venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Iquique venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Caracas. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Fluminense e Once Caldas.
o Fluminense é o segundo e o Once Caldas primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Tricolor venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Once Caldas venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Fluminense. Palpite, Casa vence. Série B, Ferroviária e Botafogo. Nos últimos 5 jogos, a Ferroviária venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para a Ferroviária. Palpite, Casa vence, empate e anula. Ou dupla chance, Casa vence, empate. Campeonato francês, playoffs de rebaixamento. Jogo de volta, Reims contra Metz. No jogo de ida foi 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Reims empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 10,5 escanteios em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Metz venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 10,5 escanteios em 9 de 10. Palpite, mais de 8,5 escanteios. Campeonato Italiano, segunda divisão, final, jogo de ida. Cremonese contra Spezia. Nos últimos 5 jogos, o Cremonese venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Spezia venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-2 para o Cremonese. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato holandês, playoffs de rebaixamento, jogo de ida. Telstar contra o Willem 2. Nos últimos 5 jogos, o Telstar venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Willem 2 empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Palpite, Casa gol. Campeonato belga, playoffs da Liga da Conferência. Antwerp contra Charleroi. Nos últimos 5 jogos, o Antwerp venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Charleroi venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 8. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 para o Charleroi. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.